Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Uma guerra que vai matar em torno de 50 milhões de pessoas. Quais são as razões dessa guerra? Quais são os fatores determinantes dessa guerra? Primeiro de tudo, ela é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. De todo aquele arranjo precário da Primeira Guerra Mundial. A humilhação da Alemanha, toda a retaliação do Tratado de Versalhes, a crise que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, crise social, crise econômica, a falência do modelo liberal em termos políticos e econômicos, a ascensão do socialismo soviético, por um lado, e do nazifascismo, por outro. A crise de 1929 e a intensificação da crise social. O fracasso da Liga das Nações, a fraqueza da Liga das Nações. O fracasso de sua política de apaziguamento em relação às agressões nazifascistas. A formação de uma aliança militarista expansionista, chamada Eixo, ligando a Alemanha nazista, a Itália fascista e o imperialismo japonês. As agressões desses países ao longo da década de 30, a anexação da Áustria pela Alemanha, a invasão da Tchecoslováquia, a remilitarização da Alemanha, toda a perseguição aos judeus e outros grupos étnicos na Alemanha, a participação da Alemanha e da Itália fascista na Guerra Civil Espanhola, a invasão da Polônia pela Alemanha, a invasão da Albânia e da Abissínia pela Itália fascista, a invasão da China pelo Japão, a invasão da Coreia, e a expansão japonesa no Oceano Pacífico. Ainda temos a questão da Guerra Civil Espanhola, onde você tem de um lado as forças fascistas e uma grande frente antifascista ligando comunistas, anarquistas, democratas, liberais, e a vitória do fascismo na Espanha, com forte apoio dos alemães e das novas tecnologias bélicas alemãs. Nós temos então uma guerra se formando e a Liga das Nações tenta resolver com diplomacia, pensando que talvez o Hitler e Mussolini fosse um mal menor, que eles, com o seu anticomunismo proclamados, iriam invadir a União Soviética e resolveriam um problema para os capitalistas liberais. Só que nós temos em 1939 um pacto selado entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. Esse pacto de não agressão garantiu ao governo hitlerista a posição de não lutar numa guerra em duas frentes. O resultado é que França e Inglaterra estavam desprevenidas. A França será ocupada rapidamente pelas tropas nazistas em 1940. Uma parte da França será também fascista e colaboracionista, o regime de Vichy.
a Inglaterra tentará conter o avanço das potências do eixo, mas ficará absurdamente isolada. Os Estados Unidos, até 1941, mantêm no seu isolacionismo. A União Soviética, também até 1941, não participa da guerra. Nós temos aí, então, 3 fases muito bem colocadas. De 1939 a 1941, é um avanço claro das forças do eixo. A ausência da União Soviética e a ausência dos Estados Unidos na guerra. A segunda fase, que vai de 1942 a 1943, é o equilíbrio de forças. Isso porque a Alemanha invade a União Soviética e traz a União Soviética para o grupo dos aliados. O Japão, no final de 1941, ataca a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. E os Estados Unidos entram na guerra contra o eixo, se somando aos aliados. Então a segunda fase, ela é marcada pela presença forte da União Soviética e dos Estados Unidos, principalmente da União Soviética. Esse vai ser o país que mais vai perder homens e mulheres na Segunda Guerra Mundial, em torno de 20 milhões. Numa resistência heróica, brutal à invasão nazista, à invasão alemã. E aí destaque para uma batalha que marca a virada na guerra contra o eixo, que é a Batalha de Stalingrado, que começa no final de 1942 e termina só no início de 1943. Quando os soviéticos vencem as tropas alemãs e vão expulsando os alemães do território soviético e de todo o leste europeu. Inicia-se a partir de 1943 a derrocada do eixo, a terceira e última fase da guerra. A Itália já se rende em 1943, Mussolini foge para o norte, tenta formar um governo apoiado pela Alemanha. Nós temos aí esse governo sendo derrubado, Mussolini sendo executado na cidade de Milão, com a sua amante, os corpos dependurados de cabeça para baixo. Isso é o fim da Itália fascista. Os soldados brasileiros na Força Expedicionária Brasileira lutaram ao lado dos soldados estadunidenses, justamente em batalhas na Itália. Nós teremos então a derrota alemã em maio de 1945, por conta do avanço do Exército Vermelho. O Exército Vermelho vai expulsando o exército nazista. O exército soviético vai ocupando países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária e a Alemanha. Eles chegam em Berlim, dominam a cidade de Berlim. O governo nazista de Hitler acaba ali, Hitler suicida, ele e sua esposa. E nós temos a queda de Berlim e o controle aí pelos soviéticos. Então, já em 1944, que os aliados capitalistas começam a perceber que precisam
de uma vitória significativa na parte ocidental para contrabalancear o peso que a União Soviética vinha tendo na guerra. Então é realizada uma operação para libertar a França do domínio nazista, do domínio alemão. É a invasão da Normandia no dia D, né, quando a França vai ser libertada do domínio nazista. Nós temos aí também, na Segunda Guerra Mundial, alguns absurdos humanitários. O Holocausto, com o extermínio de comunistas, de judeus, de ciganos, de testemunhos de Jeová, de deficientes físicos e mentais, as fábricas da morte, né, os campos de concentração, onde há exploração do trabalho escravo, né? Nós vamos ter o desenvolvimento do Projeto Manhattan, onde os Estados Unidos vão desenvolver a bomba atômica. Esse projeto começa em 1942 e em 1945, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos promovem um terrível crime de guerra. Eles arrasam a cidade de Hiroshima, no Japão. Em torno de 100 mil pessoas perdem a vida, né? Não, Hiroshima não é um alvo militar. A gente tem que lembrar que mesmo na guerra existe uma ética, existe um código, e você deve proteger os civis, né? Os prisioneiros devem ser bem cuidados, né? Então você não pode desenvolver torturas aos prisioneiros, né? Exploração de trabalho escravo é vedado. Então você tem a destruição de toda uma cidade japonesa em 6 de agosto. 3 dias depois, outra cidade, Nagasaki, é arrasada. Mais 90 mil pessoas. O Japão se rende em setembro e a guerra termina, tanto na Europa, né, que terminou em maio, quanto no Pacífico. Um novo mundo começa a ser desenhado. E que mundo será esse? Um mundo com a hegemonia ocidental dos Estados Unidos e com a hegemonia na parte oriental da Europa da União Soviética. A União Soviética formará um bloco de países socialistas. A Alemanha será ocupada e dividida numa área socialista, controlada pela União Soviética, e inicialmente em 4 zonas de ocupação capitalistas, controladas por França, Inglaterra e Estados Unidos. Depois, cada uma dessas áreas vai gerar a República Democrática Alemã, socialista, com capital em Berlim Oriental, e a República Federal da Alemanha, com capital na cidade de Bonn, né? Essa capitalista. Também a cidade de Berlim será dividida em 4 zonas de ocupação, o que vai gerar uma metade da cidade capitalista dentro de um país socialista, né? Vai ser uma das grandes tensões mundiais nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Nós teremos também a reorganização econômica do planeta, econômica e financeira do planeta. Em 1944, os representantes dos países se reúnem em Bretton Woods e celebram um acordo para a configuração financeira do planeta. Ali o dólar foi imposto pelos Estados Unidos como a moeda de referência, e o é até hoje. Foi criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI, controlado pelos Estados Unidos. E o Banco Mundial, que ficaria sob o controle dos europeus. Muito bem.
Essa guerra definiu então um novo mundo, o mundo da Guerra Fria, da bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, da aceleração do processo de descolonização afroasiática, um mundo onde a tecnologia industrial ingressa na sua terceira fase. Então nós temos a terceira fase da Revolução Industrial, marcada pela robótica, pela informática, pela energia nuclear. Nós teremos também um mundo onde haverá uma participação ainda mais da mulher na sociedade, no sistema político, na cultura, no mercado de trabalho. A emancipação feminina, né, vai se acelerar depois da Segunda Guerra Mundial. Nós teremos a criação da Organização das Nações Unidas, em substituição à fraca Liga das Nações. Então, em 1945 é formada a ONU, né? Criada a ONU. O mundo celebra uma declaração dos direitos humanos em 1948, a partir da ONU, estabelecendo 30 artigos de defesa dos direitos humanos. Direito à vida, direito à liberdade, direito de ter um julgamento justo, direito de não ser escravizado, de não sofrer discriminação por conta de etnia, por conta de gênero, direito à educação, direito à saúde, direito à propriedade. São os direitos humanos que saem aí desse absurdo que foi a Segunda Guerra Mundial, um total desrespeito aos direitos humanos. Depois que sai dessa loucura o mundo, olha, precisamos, né, retomar o que é a civilização. Daí a Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Há também o aumento do movimento sionista, a ideia dos judeus de voltarem para a região da Palestina. Esse movimento sionista, que começa no final do século XIX, ele vai ganhar muita força entre as duas guerras mundiais. E com a Segunda Guerra, com a questão do Holocausto, ele cresce fortemente. Só que aí nós temos um problema: os países árabes, né, os povos árabes já ocupam a região. Então você vai ter uma guerra aí para a criação do Estado de Israel. E em 1948 a ONU reconhece a existência do Estado de Israel. Só que até hoje o Estado palestino, que também estaria previsto, não foi concretizado. E aí nós temos conflitos, né, de longa data entre israelenses, né, judeus, e os árabes. Nós vamos ter também, com a Segunda Guerra Mundial, um processo onde nós teremos uma Europa ocidental majoritariamente capitalista e uma Europa oriental majoritariamente socialista. Isso vai caracterizar esse período seguinte, que nós chamamos de Guerra Fria. Eu espero que tenham gostado. Boa sorte e até a próxima.